você viu do primeiro bloco, o complexo da Fábrica Santa Amélia, no Centro Histórico de São Luís, foi inaugurado ontem com investimentos do PAC Cidades Históricas. O governo federal já liberou recursos do programa no valor de 133 milhões de reais para a realização de outras obras na capital. E sobre esse assunto eu converso agora com Robson Almeida, que é diretor nacional do PAC Cidades Históricas. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia a todos. Essa não é a primeira vez que o senhor vem ao Maranhão, né? Você já conhece a nossa cidade, né? Já conheço, já tive muitas oportunidades aqui no Maranhão. A gente vem trabalhando há muitos anos com o Centro Histórico de São Luís. Pois é. Apesar de eu ter falado que essa obra pertence ao PAC das Cidades Históricas, não é bem assim, né? A Fábrica Santa Amélia é um outro investimento, é uma outra obra, não é isso? É um investimento que foi feito em parceria do IPHAN com o Ministério da Educação, pela Universidade Federal do Maranhão e com o Ministério do Turismo. Uma ação com vários parceiros, com várias mãos, que conseguiram viabilizar esse grande empreendimento para a cidade. Como é que o senhor vê uma obra daquele porte, Robson? É uma obra super importante, pelo porte dela, pelo uso que vai ser dado, o uso educacional, estudantes transitando e vivendo o Centro Histórico, começa a trazer a vida que a gente precisa para que o Centro Histórico possa pulsar novamente, não só com obras físicas, mas com esse uso adequado de gente transitando e gente vivendo o centro. Eu acho que essa é uma das ideias das cidades históricas, a ocupação para valorização do espaço, não é isso? O programa ele é baseado em obras, mas obras que tenham uso definidos e que consigam de uma forma integrada fazer que o centro seja vivo, efetivamente. Não só com restauro de monumentos, mas que esses lugares estejam aptos para o uso das pessoas no seu dia a dia, para as pessoas que vivem na cidade, principalmente para os seus moradores e para a comunidade de São Luís. E eu, como moradora de São Luís, posso dizer que esse era um sonho antigo da gente. A Fábrica Santa Amélia era um sonho de todo mundo que ela fosse restaurada, que ela passasse a integrar a vida da cidade, vamos dizer assim. Com relação ao projeto do Parque Cidades Históricas aqui em São Luís, como é que ele está sendo desenvolvido? A gente tem um rol de 44 ações, a gente já entregou 2 obras em março, temos outras 5 obras em execução, mais 2 serão entregues no fim deste mês. Então, e os outros projetos, o restante, eles... Só lhe interrompendo, quais são as 2 do final desse mês? No final desse mês vai ser a sede da FAPEMA, Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado, e o anexo da Faculdade de História, as 2 bem no coração do Centro Histórico. Bem no coração, verdade. E além disso, a gente tem outras quase 40 obras que estão com projetos em execução, em aprovação, além, é claro, da Rua Grande, que já está contratada por um regime diferenciado, que os projetos estão sendo finalizados para que a obra efetivamente se inicie. Esse é outro sonho, eu posso lhe dizer, esse projeto da Rua Grande, esse é um sonho mesmo de todo mundo. Com relação a recursos que estão sendo destinados para essas obras, eu imagino que seja um volume muito grande. A gente está atravessando uma crise econômica, uma crise financeira. De alguma forma, essa crise pode afetar a execução desses projetos, principalmente desses que já estão em andamento ou desses outros que a gente pode ter mais tarde? Pode. A crise é nacional, o país está sendo afetado por isso. Mas a gente está dando prioridade para as obras que estão em execução, essas que já estão contratadas, e para a finalização dos projetos. Caso a gente tenha algum tipo de restrição, a gente vai, no máximo, postergar algumas contratações, mas vamos ter os projetos prontos e as obras que estão em execução finalizadas. Ainda bem. Com relação a um outro sonho que a gente tem, que é aquela sede do Imparcial, do jornal Imparcial, ali também no centro da cidade, eu não sei se o senhor conhece o Casarão, mas também é um sonho antigo. A gente vai ter essa recuperação também? Esse é um projeto que o IPHAN vem trabalhando há muitos anos e, sem dúvida, a gente vai conseguir chegar a bom termo num prazo próximo. O que mais a gente pode dizer que vamos ter para São Luís ainda esse ano, do Robson? A gente tem muitos projetos em elaboração, como eu disse, são mais de 30 projetos. A estação ferroviária, o mercado público, alguns outros imóveis no Centro Histórico. Todas essas ações, conforme os projetos foram sendo finalizados, a gente vai tomar as providências para que as obras sejam iniciadas. Como a gente falou no começo, a valorização desses espaços, principalmente dos centros históricos da cidade, é uma tentativa de ocupação e de valorização. Eu diria que essa proposta, esse objetivo, ele está sendo cumprido, por exemplo, outras cidades que já tiveram essas obras finalizadas, ela está cumprindo o objetivo a que ela se destina?
Sem dúvida. Outras cidades, São Luís é uma das cidades que estão mais adiantadas no programa. O programa foi lançado há cerca de 2 anos, então ainda é um programa recente, dado que no país a gente tem a cultura de não ter projetos prontos, então o programa investiu muito em projetos. E aqui em São Luís, essas 44 ações, elas se integram com outras ações que a gente vem executando. Por exemplo, a série das fábricas do Centro Histórico, a Fábrica Santa Amélia é uma, e temos outras fábricas que também já estão com obras em execução e com usos definidos a parte do programa. É um planejamento integrado, é uma ação integrada onde o programa ele é parte desse grande plano para que a gente tenha o Centro Histórico como parte da vida dos cidadãos. Ok, então a gente aguarda essas novas obras, aguarda essas novas integração entre cidade e pessoas e que todas essas obras cumpram o objetivo a que se destinaram principalmente. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um bom dia para você. Obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Bom dia. E você pode rever essa entrevista no site da Assembleia, que é o al.ma.leg.br. E vai ver no próximo bloco a programação de hoje para a Feira do Livro. E mais, alunos da creche Escola Cimentinha comemoraram o Dia das Crianças com várias brincadeiras. Logo após o intervalo.